Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Eu vim conversar aqui com vocês um pouco a respeito do levantamento de custos de uma unidade familiar de produção de morangos, localizada na cidade de Fazenda da Souza, na região da Serra Gaúcha. Esse trabalho faz parte da avaliação da disciplina de contabilidade do curso de Engenharia Agroindustrial e Indústrias Alimentícias. Pois bem, quando a gente fala em morango, a fruta morango que nós conhecemos atualmente, ela foi desenvolvida pela primeira vez em 1750 na Bretanha, no noroeste francês. Então, essa fruta, como bem sabemos, ela tem um grande apelo comercial. Então, o mercado consumidor tem grande aceitabilidade para esse produto agroindustrial. E por isso foi optado por utilizar ou fazer o estudo do levantamento de custos de uma unidade produtora dessa fruta. Para a gente ter uma ideia, o Brasil hoje ele produz cerca de 105 mil toneladas anuais de morango, sendo que os estados principais produtores em ordem de produtividade são Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Pensando só no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul apresenta uma produtividade média de cerca de 46 toneladas por hectare. Essa produtividade ela é estimada para o ano de 2017. A estimativa anterior, fornecida pela Embrapa e Emater, para o ano de 2014, por exemplo, acusava uma produtividade média de 34,7 toneladas por hectare. Sendo que esse incremento de 2014 a 2017, passando de 34,7, praticamente 35, até 46 toneladas por hectare, é basicamente devido à grande inserção de tecnologia no meio produtivo. Quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, por ordem de importância, as cidades da cidade com maior produção de morangos para de menor produção de morangos, a gente começa com Caxias do Sul, Ipê, Feliz, Vacaria, Flores da Cunha, Farroupilha, Bom Princípio, Pelotas e assim por diante. A cidade na qual está localizada a unidade que nós vamos usar como estudo de caso neste trabalho é Fazenda Souza. Fazenda Souza é uma das cidades nos arredores de Caxias do Sul. E como a gente pode ver, Caxias do Sul é uma das principais produtoras de moranguinho do Rio Grande do Sul. Então essa é uma das muitas unidades produtoras localizadas nesta região. Pois bem, falando especificamente do nosso estudo de caso. A agroindústria da qual nós estamos falando, ela é uma agroindústria que trabalha com agricultura familiar. Então são dois proprietários, uma senhora e o seu filho. Eles residem na unidade produtiva e empregam sua mão de obra direto na produção. É uma propriedade própria, então ela não é nem alugada nem arrendada. Ela trabalha com a produção de morango, basicamente com 3 produtos principais. Comércio de morango in natura, na forma de bandejas, 500 gramas e 1 kg. Polpa, 100 gramas ou 1000 gramas. E comércio a granel, então em caixas de até 10 kg de morango. Essa unidade está em operação já há 2 anos, ou seja, é uma unidade relativamente nova. A área total da propriedade é de 2 hectares, entretanto, uma pequena parcela dessa propriedade é destinada à produção de morangos, produção e beneficiamento. Na propriedade como um todo existem algumas benfeitorias, sendo uma casa residencial onde residem os 2 proprietários, 3 estufas, sendo que a produção em cada uma dessas estufas é na modalidade de slab. Slab nada mais é do que um saco de substrato onde são acomodadas as plantas e é inserido dentro desses slabs mangueiras para irrigação e fertilização. E, além dessas 4 benfeitorias, também existe uma sala de beneficiamento. Essa sala de beneficiamento ela comporta bancada de trabalho, refrigeradores horizontais, verticais e o sistema de irrigação. Então, caixas d'água, bombas, sistema de controle, região para adição de fertilizantes, dentre outros. Pois bem, o levantamento de custos vai ser feito através do método ABC. Esse método, basicamente,
faz o levantamento de custos em função das atividades desempenhadas pela unidade produtora. Pois bem, para isso a gente tem que identificar essas atividades. Quando a gente fala na produção de morango, a gente consegue identificar 3 atividades básicas. Primeiro, a produção propriamente dita, então a produção do fruto, o processo de irrigação e fertilização. Desculpa, esqueci de falar que no processo de produção também está levado em consideração a própria colheita do fruto. Então, depois a produção, irrigação e fertilização e, por fim, beneficiamento. Levantando o custo de cada uma dessas atividades, o custo total não vai ser nada mais, nada menos do que o somatório das parcelas referentes ao custo da produção, da irrigação e do beneficiamento. Pois bem, então vamos começar a falar sobre cada uma delas individualmente. Primeiro, com relação ao levantamento dos custos de produção. A gente identifica que a unidade ela é composta por 3 estufas, sendo que cada uma dessas estufas tem durabilidade estimada em 20 anos. Cada estufa ela comporta 250 metros quadrados, ou seja, ela tem 50 metros de comprimento por 5 metros de largura. A propriedade com área total ela tem 20 mil metros quadrados. Cada uma das estufas possui 445 slabs, sendo que cada um desses slabs tem vida útil de aproximadamente 4 anos. Cada slab comporta 6 plantas, cada planta tem tempo de vida de 3 anos. A gente, para estimar o custo mensal da área produtiva, a gente vai utilizar um custo de aluguel estimado de 6%. Existe uma funcionária terceirizada que trabalha dentro da produção, ou seja, ela é terceirizada basicamente para fazer colheita e poda. Pois bem, essa funcionária tem um salário estimado não, ela recebe um salário de R$ 9,00 por hora. O proprietário 1 e o proprietário 2, eles também utilizam sua mão de obra no processo de produção. Entretanto, como é a agricultura familiar, usualmente eles não têm a sua mão de obra remunerada, ou não estimam um valor de remuneração para a sua mão de obra. Pois bem, para fator de cálculo, eu vou estimar que o preço da mão de obra desses funcionários vai ser o mesmo da mão de obra da funcionária terceirizada, R$ 9,00 por hora. O preço total da propriedade quando foi adquirida foi de R$ 110 mil, sendo que foi contratado um serviço de terraplanagem, no total de R$ 4 mil, para ajeitar uma determinada área da propriedade para poder partir para a construção das estufas. Pois bem, dessa forma, para fazer o levantamento do custo de produção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar o custo estimado em uma dada unidade de tempo, que para facilitar o nosso processo de cálculo vai ser um custo semanal. Então eu vou levantar todos os custos, produção, irrigação e beneficiamento em uma base semanal. Depois eu vou utilizar o valor de produtividade semanal para estimar o custo em unidade de massa de produto produzido. Pois bem, para estimar o custo da produção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estimar o custo relativo ao aluguel da área onde existe o processo de produção associado com a terraplanagem. Quando eu levo esses dois custos juntos, eu consigo determinar que o custo semanal do aluguel e do aluguel da área onde está sendo feita a produção dos morangos e da terraplanagem associado é de R$ 62,63 reais por estufa por semana, ou seja, na base de tempo escolhido. As estufas elas depreciam, e elas vão depreciar ao longo de 20 anos. Sendo assim, eu calculo um custo estimado de depreciação de cada estufa de R$ 14,42 semanais. O custo associado à depreciação do total de slabs em cada estufa computados vai ser de R$ 10,70
por estufa por semana. A mesma lógica para plantas. Então, R$ 17,12 por estufa por semana. O custo da mão de obra associado à mão de obra terceirizada, que é aproximadamente de 20 horas semanais, vai ser de R$ 180 por semana, levando em consideração então salário para mão de obra do proprietário 1 e do proprietário 2, a gente vai ter aqui o proprietário 1 operando 24 horas semanais, ele vai ter um custo de mão de obra de R$ 216 por semana, enquanto que o do proprietário 2, operando 12 horas por semana, vai ter um custo de R$ 108 por semana. Energia elétrica e água, ele não é levado em consideração pelos funcionários, pelos proprietários. Afinal, energia elétrica eles pagam a taxa mínima dentro de zona rural, e água eles têm diversos açudes localizados na própria propriedade, sendo que, como existe um grande desnível, basicamente a água é transportada por diferença de nível, então não tem custo com aquisição de água da rede pública de saneamento. Pois bem, se eu levar em consideração todos os custos, eu vou ter que, para a atividade de produção, o custo total estimado semanal é de R$ 818,58, dentre os quais 23% são associados ao custo de aluguel da terra e terraplanagem, 5% à depreciação das estufas, 4% à depreciação dos slabs, 6% à depreciação das plantas e 62% associado à mão de obra necessária para movimentar a produção. Ou seja, a gente vê que a maior parcela da atividade de produção é associada à remuneração da mão de obra. Pois bem, com relação à atividade de irrigação, que componentes fazem parte da irrigação? A propriedade em si ela tem 2 caixas d'água de 500 litros. Cada uma dessas caixas d'água tem um preço estimado de R$ 150 e uma durabilidade estimada em 5 anos. Existe uma bomba de irrigação num custo de R$ 1.000, com durabilidade estimada em 16 anos e um custo de manutenção de cerca de 5%. A unidade possui cerca de 150 metros de tubulação de 2 polegadas, a tubulação azul utilizada para irrigação, sendo que é estimado um custo de cada metro em R$ 3,33. Esse sistema de tubulações também tem um custo associado de manutenção, que é de 0,75% ao ano do custo da instalação, né, do preço utilizado para a instalação da tubulação. Dentro do custo irrigação também entra o custo de aquisição de adubo líquido. Então, semanalmente não, mas a cada 2 meses, a propriedade gasta um montante de R$ 700 com adubo líquido. Pois bem, levando esse levantamento de custos em consideração, a gente tem que o custo associado à depreciação das caixas d'água é de R$ 1,15 por semana, da bomba R$ 2,16 por semana, das tubulações 67 centavos semanal, adubo R$ 87,50 por semana e novamente energia elétrica e água são desprezados. Sendo assim, o custo total da atividade e irrigação é de R$ 91,49, dos quais a sua grande representatividade vem da aquisição de adubos, né? 96% desse custo está associado à aquisição de adubo. Bom, terceira atividade é o beneficiamento. No beneficiamento a gente tem refrigeradores verticais, no preço de R$ 250, 3 refrigeradores horizontais com preço estimado de R$ 800, um liquidificador com preço de R$ 150. Aqui existe a mão de obra unicamente oriunda do proprietário 1 e do proprietário 2, sendo que são estimadas cerca de 8 horas semanais de trabalho para cada um destes. E, novamente, colocando uma base de cálculo de remuneração dessa mão de obra, R$ 9 por hora.
Bom, os refrigeradores eles têm tempo de vida útil de 5 anos, o liquidificador de 1 ano. Além disso, no beneficiamento entra o custo das embalagens para poder realizar a comercialização dos produtos. Então a gente tem embalagens para venda de morango in natura, então embalagens de 500 gramas, custam 23 centavos. Embalagens para venda de morango in natura de 1 quilo são 30 centavos cada embalagem. Embalagens a granel, a unidade tem 25 embalagens, sendo que essas embalagens são retornáveis. Elas têm um custo unitário de R$15 por embalagem, sendo que o tempo de vida útil estimado de cada embalagem é de 5 anos. Além disso, a unidade também produz polpa de morango, sendo que são acondicionadas em embalagens de 500 gramas e 1 quilo. Embalagem de 500 gramas custa 15 centavos cada embalagem, enquanto que a de 1 quilo custa 2 centavos cada embalagem. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o custo total do beneficiamento semanal para aquelas atividades que podem ser para a etapa do beneficiamento que pode ser atribuído a todas as atividades, a todos os produtos produzidos pela indústria. Sendo assim, o custo total do beneficiamento semanal seria de R$ 154,19. Então, o custo associado à liquidificação, R$ 2,88 por semana, não entra no cálculo desse custo total. Esse custo de liquidificação vai entrar unicamente no cálculo do custo associado ao produto que tem no seu processo de produção essa etapa, que seriam as polpas de morango. O morango in natura, seja em bandeja ou seja a granel, não tem essa etapa no seu cálculo de custo, né? Pois bem, a partir do momento que a gente já tem uma estimativa então, do custo associado numa base de tempo semanal, é interessante a gente ter uma ideia do custo relativo por unidade produzida. Assim, eu preciso ter uma ideia de produtividade. Para isso, foi levantada a produtividade estimada da propriedade. Eles comercializam cerca de 200 kg por semana de morangos em bandeja, 40 kg por semana de polpa de morango e 200 kg por semana de morangos a granel, totalizando 440 kg de morango por semana. Então, se eu levar para cálculo do custo total semanal, eu vou somar o custo total da atividade de produção, irrigação e beneficiamento, totalizando R$ 1.064,26 semanais. Se eu levar, então, em consideração que essa unidade produz cerca de 440 kg de morango semanais, eu tenho um custo por quilograma de produto, ou seja, um custo por quilograma de morango produzido de R$ 2,42. Agora, se eu quiser calcular o custo de cada uma dos produtos produzidos pela unidade, eu tenho que levar em consideração as etapas pertinentes a cada uma. Então, discretizando isso, para o produto morango em embalagens a granel, ou seja, embalagens de até 10 kg, eu teria um custo total de R$ 24,19. Desse custo, o custo da matéria-prima seria R$ 24,19. Ou seja, o custo da depreciação da embalagem é irrisório para esse produto. Então, 100% do custo desse produto está associado ao custo da matéria-prima. Com relação à comercialização de morangos in natura, embalagem de 500 gramas, cada embalagem de 500 gramas tem um custo de R$ 1,44, dos quais R$ 1,21 é oriundo da matéria-prima, o que representa 84% do custo desse produto. Para morangos in natura em embalagem de 1 kg, eu teria um custo total de R$ 2,72, dos quais R$ 2,42 são associados ao custo da matéria-prima, o que representa 89% desse custo. Para para polpa de morango em embalagem de 100 gramas, o custo é de R$ 0,46, ou 46 centavos, dos quais unicamente 24 centavos são associados à matéria-prima. Então aqui eu tenho praticamente que
52% do custo desse produto vem da matéria-prima morango e os outros 48% vem do beneficiamento e da embalagem. Enquanto que para o produto polpa de morango e embalagem de 1 kg, eu tenho um custo total de R$ 2,64, dos quais R$ 2,42 são oriundos ao custo da matéria-prima, o que representa 92% desse custo. Bom, aqui eu encerro então o levantamento do custo da unidade produtora de morango. Espero que esse trabalho tenha sido de valia. E aqui a gente pode ter uma ideia de como levantar os custos de uma unidade produtora e aplicar isso a um estudo de caso específico. Muito obrigado.